Debate da semana. Viva, boa tarde, bem-vindos a mais um debate da semana. Hoje vamos focar atenções apenas num tema. Depois das eleições, há mais soluções do que problemas. Foi este o desafio lançado aos três participantes neste painel: o Miguel Silva Gouveia, o Pedro Coelho e o Joaquim Sousa, que está em viagem, por isso junta-se a nós via Zoom. Boa tarde, Joaquim. Olá, boa tarde, Ricardo, Parece Pedro, Miguel. que é que te parece depois desta esfrega eleitoral? Aliás, domingo há outra, mas com outro andamento, o que é que te parece que fica? Sendo certo que para já ficou um cheirinho daquilo que vai acontecer ao longo da legislatura, dure o tempo que durar na passada quinta-feira, ou seja, ontem. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, Madeira. Boa tarde, Porto Santo. Aquilo que nos fica deste ato eleitoral, e principalmente esta esfrega, como chamaste bem, é que vamos ter aqui um reforço do Parlamento, vamos ter aqui um tempo de negociações e vamos fazer sair aquilo que verdadeiramente se entende para a região. O que também é possível que daqui saia é que haja, espero eu, uma ideia clara sobre o tipo de desenvolvimento que queremos e que a partir daqui possamos defini-lo em consonância com todas as forças partidárias. Como vimos ainda no dia de ontem, a grande questão que se coloca aqui é que ninguém sozinho consegue aprovar o que quer que seja. E nesse sentido, a primeira ideia que daqui sai é que importa que o governo tenha uma grande capacidade política para negociar com os diferentes partidos e que, entre eles, os próprios partidos políticos possam fazer trabalho e, eventualmente, como tem havido no Governo da República, possam contrariar algumas das medidas do Governo e possam aprovar medidas, sendo enquadradas no orçamento que esperamos venha a ser aprovado, possam ser em benefício dos madeirenses e dos porto-santenses. Miguel Silva Gouveia, antes deste momento, que no fundo caracteriza um pouco daquilo que vamos ter ao longo da legislatura, houve outros com a mesma tónica de querer avançar para alternativas, para soluções. Por isso, quando lancei a questão genérica, este quadro saído das eleições de maio é mais suscetível a arranjos democráticos. Bom, antes de mais cumprimentar-te, Ricardo, obrigado mais uma vez pelo convite para cá estar, cumprimentar o Pedro e o Joaquim e todos aqueles que nos ouvem no auditório da TSF Madeira e das suas rádios parceiras. Bom, de facto, eu não acho que haja problemas em democracia. Se há uma certeza que nós temos nos 50 anos do 25 de Abril, é precisamente que a democracia encontra sempre soluções e caminhos. E ontem verificámos essa situação, ainda que depois podemos escalpelizar um pouco os sentidos de voto de cada eventual, os sentidos de voto O voto foi eventuais, secreto. porque o sentido de voto foi secreto, mas há uma certeza, não é? Há uma certeza que se CDS e PSD têm 21 deputados ao todo, e a primeira votação deu 20 votos ao candidato Samuel Rodrigues, alguém não votou ou quebrou aquela que deveria ser uma disciplina. Pronto, mas isso poderemos calculizar mais à frente. Na verdade, aquilo que está neste momento em causa é precisamente essa geometria variável que para já teve uma solução para o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e para a constituição da mesa. Portanto, a mesa também foi eleita, ainda que sem grande dificuldade ou sem quaisquer atritos. Mas o próximo passo é precisamente o programa de governo, que tanto quanto é dado a conhecer, ou de conhecimento público, será discutido nos dias de 18 a 20 e votado a 20. E ali, no programa de governo, já a votação é braço no ar, e aí qualquer dissonância do sentido de voto, quer daqueles que foram, entretanto, conhecidos, os acordos que foram, entretanto, conhecidos, quer também, e especialmente,
confrontando com a palavra de muitos dos atores que agora estão no Parlamento durante a campanha e antes da noite eleitoral, perceber se efetivamente irão respeitar a palavra que deram ao eleitorado ou, por outro lado, irão quebrar essa palavra dada. Portanto, teremos aqui tempos interessantes. Vêm aí tempos animados, Pedro Coelho. No fundo, já estás um pouco rodado na Assembleia da República com este cenário, com este contexto. Sentiste ontem, com aquele momento a guerra branco na Madeira e com as últimas negociações, que umas renderam 4 horas, outras foram mais duradouras, sentiste um ambiente da República também já a parar na região? Muito bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao painel. Vivemos um tempo novo. Aliás, escrevi isso hoje no Diário de Notícias, no meu artigo de opinião. Vivi esse momento perante a eleição do Presidente da Assembleia da República, que também não foi fácil. Agora, há sempre uma solução quando estamos em democracia. Já houve governos maioritários que duraram 4 anos, já houve governos minoritários que duraram também 4 anos, e houve maiorias absolutas, a última de António Costa, que não durou 4 anos. Obviamente agora é preciso conversar mais, dialogar, negociar. A eleição do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira não foi fácil, foi à a Teixeira foi de vez. Mas é um cenário que vamos ter. O sistema parlamentar que nós temos, 47 deputados, ninguém teve a maioria. O programa de governo terá que ser reajustado. Aliás, no discurso de ontem de Miguel Albuquerque foi claro que é preciso negociar. Falou na redução de 5 para 4% na taxa reduzida de IVA, numa perspectiva também de diálogo com os outros partidos, dizendo que contava com todos. É um momento novo, diferente. Não tivemos esta minoria que temos hoje nos mais de 40 anos que temos de autonomia. Agora é importante que dure 4 anos. Acho que ainda há pouco encontrei um senhor na rua que me dizia que não queria mais eleições. Portanto, as pessoas estão cansadas de eleições e pedem que os partidos se entendam, que os seus responsáveis saibam dialogar, conversar, chegar a consensos. Por Porque acaso, esse senhor não se chamava Miguel Albuquerque. não, foi um senhor de Câmara de Lobos, dizia-me que são muitas eleições durante um espaço muito curto de tempo, e agora é preciso haver responsabilidade do partido mais votado em governar, obviamente com diálogo, estabelecendo consensos, mas também há responsabilidade para as minorias que também têm que saber ter consciência que houve um partido que foi mais votado, não tem o poder absoluto, mas teve efetivamente uma vontade expressa dos madeirenses e portuenses em quererem que o PSD governasse a Madeira, sendo certo que o PSD agora terá que governar estabelecendo consensos, como é óbvio. Depois das eleições, assistimos logo no dia seguinte a uma tentativa de apresentação de um acordo de princípios que alegadamente seria em conferência de imprensa, mas acabou por ser uma declaração sem direito a perguntas por parte do PS e do JPP, um acordo de princípios que, segundo Elvio Sousa, durou apenas 4 horas. Joaquim, a pergunta que faço é se este acordo foi bem cozinhado, ou seja, se tinha robustez suficiente para durar mais do que 4 horas ou foi mal concebido. Manifestamente é um acordo que as pessoas não compreenderam verdadeiramente o que é que estaria por trás. Estariam à espera que outros se juntassem, mas os outros vieram dizer que ninguém os contactou e Um só foram deles antes até desse momento. Exatamente, Nuno Morna disse logo que com ele ninguém falou. Portanto, a grande questão que se coloca aqui é uma tentativa inconsequente de marcar a agenda política e tentar, de algum modo, ao menos confundir o representante da República. Porque Paulo Cafofo e Elvio Sousa não deram sinais nem de confiança, nem de certeza em relação àquilo que queriam, a não ser colocar o PSD fora do poder. O que em si mesmo seria uma ideia muito válida se tivesse substância e efetivamente assentasse num conjunto de princípios.
Elvio Sousa mais cedo deu-se conta que podia ser um mau caminho e veio dizer que havia um conjunto de princípios que, com esse governo, seriam cumpridos e que, por isso mesmo, tinha entrado naquela junção de 4 horas, mas que efetivamente a mesma acabava ali se não tivesse solução. Também obrigou o CDS a vir-se disponibilizar para se juntar ao PSD imediatamente, e aí, pronto, garantiu a eleição de José Manuel Rodrigues, e não sabemos o que mais, mas está dado o tiro de partida para aquilo que se calhar podemos esperar que Paulo Cafofo ainda venha a acalentar, que é a possibilidade do orçamento não ser aprovado. E o orçamento não sendo aprovado, o que fazer será esta segunda alternativa chamada a solução de governo? Ou será dentro do PSD que haverá uma possível solução de Mas, governo se o orçamento não for aprovado? Joaquim, deve estar a te referir ao programa de governo. Ao programa de governo, sim, ao programa, não ao orçamento, ao programa, sim. Desculpa. Miguel Silva Gouveia, o que é que te pareceu esta tentativa? Foi só de limitação de uma alternativa caso Miguel Corpo não chegasse no dia seguinte com uma solução ao representante, ou foi mais do que isso? Faltou eh, alguma encenação ou robustez a este processo, ou foi meio apressado? Bom, quer dizer, eu acho que já tive a oportunidade até de falar sobre, ou de escrever sobre esse tema. E eu acho que Paulo Cafofo teve uma habilidade em tentar fazer uma leitura estrita daquilo que é o Estatuto Político Administrativo, perceber que havia uma possibilidade de, uma vez que o Estatuto Político Administrativo não estabelece que quem é convidado a formar governo é o partido mais votado, o que diz é que, ouvidas as forças políticas, o representante da República indigita presidente do governo. Aliás, basta lembrar que em 2020, o representante da República açoriano convidou o então segundo classificado das eleições açorianas para formar governo sem que existisse uma coligação de governo. Houve sim um entendimento parlamentar que daria uma maioria maior, ou neste caso daria mesmo uma maioria ao PSD junto com o CDS e com o PPM, e nem na altura, Vasco Cordeiro foi convidado a formar governo. Portanto, foi precisamente o Bolieiro, José Manuel Bolieiro, que foi convidado logo a formar governo. Assim sendo, Paulo Cafofo o que fez foi, precisamente percebendo essa leitura, procurou encontrar uma minoria maior do que aquela que o PSD tinha, sendo que o PSD tinha 20 deputados e tinha 19, e o PS, junto com o JPP, tinha 21. Obviamente seriam sempre uma possibilidade de não, ou não tinham provavelmente condições para aprovar um programa de governo, ou para aprovar orçamentos, ou para governar 4 anos, mas seria com certeza uma possibilidade de estar no governo durante 6 meses até as próximas eleições, e estando no governo durante 6 meses daria a possibilidade provavelmente de alguma forma desmontar o arsenal eleitoral que o PSD tem mantido ao longo destes anos, muito assente naquela que é a própria governação, e temos visto que Mas não faltou ali um governo alternativo, por exemplo? não, porque ainda não há nenhuma maioria do governo neste momento. Não, mas apresentação de nomes, por exemplo. Os nomes, pronto. Aliás, nem se sabe quem seria o presidente, porque Elvio Sousa diz que seria ele. Não, eu acredito que o presidente seria Ou Paulo seria Cafofo. uma presidência Seria Paulo. vice? 2 anos, portanto seria ali dividida. Aliás, se fosse efetivamente para existir algum tipo de rasgo no fundo, de convergência de toda a oposição, haveria sempre a possibilidade dos partidos, não querendo assumir que o governo, que o líder do PS ou o líder do JPP fossem eles, assumissem a presidência do governo, convidar alguém de fora, da sociedade civil,
ou um governo, um ou dois nomes, ou alguns nomes da sociedade civil, para poder ser uma solução de governo. O Estatuto permite isso, não tem que ser uma pessoa que tenha sido sufragado numa das listas. É muito comum em Itália, por exemplo, vermos um conjunto de pessoas da sociedade civil que são convidadas para formar governo. E aí provavelmente teria uma, se calhar, maior aceitação de alguns partidos mais à direita que têm ali algumas linhas vermelhas, como tem sido muito comum dizer, com Paulo Cafofo, ou com o PS. Neste caso, se houvesse aqui uma terceira via, poderia ser uma solução para apiar o PSD de 48 anos de governo, mas cá está, ainda não há um governo aprovado, um programa de governo aprovado, só há posse do governo. E se lembrarmos Passos Coelho teve 27 dias no governo, também tomou posse. Houve uma moção de rejeição que foi aprovada, neste caso uma moção de censura, ou neste caso uma moção de confiança que, não sendo aprovada, precipita novamente todo um processo de auscultação partidária, podendo ainda existir em cima da mesa essa possibilidade dos partidos que não se revêem nesta nova coligação PSD-CDS poder apresentar um candidato comum fora da esfera partidária ao representante da República, e se ele aceitar, aí sim teríamos um governo não PSD, far-se este. Mas ele já disse que não aceitaria no atual contexto, com a junção das duas forças só. Não, com a junção das duas forças não, mas já se percebeu que não há mais ninguém disponível para se juntar a essas duas forças. Mas se fosse um terceiro, vamos supor um elenco governativo saído da sociedade civil, a contento das diferentes forças políticas, com um acordo parlamentar, aí encostaria as margens de manobra do próprio representante da República. Pedro, como é que olhas para este primeiro passo dado pelos segundo e terceiro partidos mais votados nas eleições regionais antecipadas e quais os efeitos práticos que, na tua ótica, implicaram? Certo, é que o PSD depressa arranjou um parceiro que já tinha sido parceiro de coligação e que desta vez resolveu ir sozinho. Muito bem, a verdade é que Paulo Cafofo já nos habituou a ter pesadas derrotas e transformar em potenciais vitórias. Nas nacionais perdeu e culpou Pedro Nuno Santos, e agora nas regionais mantém o mesmo número de deputados que tinha tido há 8 meses atrás, e que Sérgio Gonçalves tinha tido, mas ele como líder do PS, que era Paulo Cafofo, e desculpe, Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves, e não tem, sei se estava a ironizar, mas... Claro, mas estava assim, e teve o mesmo número de deputados, e portanto, menos de 20 mil votos do que o partido mais votado, e fez aquele número, aquele teatro que não deu em nada. Aliás, queria lembrar ao Miguel Silva Gouveia que os Açores foi diferente. Os Açores tinham uma maioria de direita, PSD, CDS e PPM, e o representante da República dos Açores pediu um documento escrito antes de não eram negociar. suficientes esses três. O Chega teve que entrar na solução. Sim, mas o representante da República tinha pediu uma minoria certo. maior. Aliás, há a imagem que Cavaco Silva pediu ao partido António Costa em 2015. Claro, mas o representante da República nos Açores pediu um documento escrito, compromisso dos partidos que formaram um governo para que tivéssemos uma legislatura estável nos 4 anos, que acabou por não acontecer. Agora, isso é que levou o PS e o JPP claro, agora, o PS e o JPP têm 20. À direita, o PSD, CDS, Chega, tem mais do que 20 deputados. Portanto, esta era certamente foi uma tentativa de Paulo Cafofo se aguentar o Partido Socialista. Aliás, na noite eleitoral, várias personalidades do Partido Socialista criticaram o fraco resultado que o PS teve. Agora, o curioso nisto tudo é que Elvio Sousa, por mais de uma vez, portanto, o casamento demorou pouco mais de 4 horas, sem namoro e sem casamento. Agora é que Elvio Sousa, já por diversas vezes, disse que ele liderou aquele processo. E, portanto,
Olha que se calhar Dá a durou mais. entender, Se calhar durou mais o dá casamento, a entender porque que ontem houve 22 votos sólidos pois, na candidata apresentada pelo PS. Silvio Sousa dá a Presumo que entender, devam de pois, contar também mas, com o mas JPP, o não é? curioso disto é que Elvio Sousa dá a entender que era, se este cenário passasse, era o Presidente do Governo, numa coligação PS-JPP ou JPP-PS, e não vi nenhum desmentido do Partido Socialista. Portanto, foi uma tentativa falhada, uma conferência de imprensa hum, sem direito a perguntas, onde o segundo partido fala mais, tem mais tempo do que o PS. Para a Portanto, aflição do Paulo Cafofo. pois não sei, também ele meteu-se naquele lugar, naquele cenário, naquele papel, está sujeito a essas Oh, coisas, não é? Pedro, eu acho que tu és a Agora, última pessoa que pode estar a falar. O PSD patrocinou uma solução em que um partido que tem 3,8% da confiança dos madeirenses e porto-santenses tem a mais alta figura da autonomia regional. Portanto, estar a dizer que o Paulo Cafofo deixou o Elvio falar mais 2 minutos ou três, mais do que isso. quando na Sim, verdade mas aquilo que é. vocês fizeram Não, foi sim, oferecer mas a ó, presidência ao Zé Manuel claro. Rodrigues do Não, CDS, que teve não, mas 3,8 ou 3,9%. segundo sei, o PS também tinha oferecido o mesmo cargo a Jamal Rodrigues. Portanto, Não sei, não sei, não só conheço. Não, houve, não, é verdade. só houve, depois Foi do, admitido pelos claro, próprios. depois das eleições, houve dois vencedores. Três. O partido mais votado foi o PSD. O segundo vencedor foi o JPP, que quase duplica o número de mandatos. E o terceiro vencedor foi, com estas negociações, foi Tu achas que o PSD ganha? o O CDS, CDS, que naturalmente. Achas que o PSD foi o primeiro vencedor da noite eleitoral? para mim o vencedor é aquele que tem mais votos, Não, não o é? PSD não foi o vencedor da noite eleitoral, perdeu votos. Não, não, mas quem é que O tem mais maior, o votos? maior vencedor foi JPP e o segundo, claramente, o O CDS. vencedor, Mas obviamente, isto ainda está por ver, não é? obviamente o Claro. PSD ganhou as eleições, perdendo votos relativamente às eleições que tinham ocorrido 8 meses Porque antes, tu, mas porque tu ainda há pouco disseste que contaste os votos do Chega à direita, mas há umas afirmações, já depois das eleições, de André Ventura, que diz que o último aviso, o repto que lança o PSD, é que olhe para a situação na Madeira e veja que neste momento Miguel Albuquerque não é solução. O problema é que se não tivermos Miguel Albuquerque, tivermos um nome credível, acima de qualquer suspeita, nós podemos ter um governo. Não estão a dizer que com Miguel Albuquerque, não. essas diretrizes, Joaquim, mas só uma notazinha, essas diretrizes vêm de Lisboa ou chega a ter autonomia aqui na Madeira? Mas o Chega não tem autonomia na Madeira, Pedro. Não sei se é autonomia, até a lista de candidatos foi a questão que eu queria colocar era exatamente Vamos essa. ver o programa do governo. Achas que André Ventura tem mão em Miguel Castro e restantes deputados do Chega no Parlamento Regional? André Ventura e o partido na Madeira não têm autonomia. Podem, naturalmente, passar a deputados independentes, isso tranquilamente. Agora, as diretivas de Ventura, e Ventura não tem sido parco em palavras, ao colocar esta questão de que com Miguel Albuquerque, não. E nesse sentido, que os deputados do Chega estão mandatados em aprovar, foram mandatados para aprovar o nome de Zé Manuel Rodrigues, que seria um candidato à direita e não Sancha Campanella, que seria um candidato à esquerda, mas que não votarão a favor do governo, do programa de governo de Miguel Albuquerque. Isso fazendo fé naquilo que André Ventura tem dito. E esta é a grande questão que neste momento se vai colocar. Não É, haverá um outro discurso preparado para depois ó, no Ricardo, dia das europeias? eu penso que, obviamente, nós temos aqui esta questão das europeias, onde as sondagens dão ao Chega um mau resultado. É que não podemos nunca dissociar a dialética e aquilo que tem sido o pressuposto do Chega, do crescimento, que é o combate à corrupção. E a presunção que existe, e isto é um erro, em minha opinião, da parte do PSD, ao manter Miguel Albuquerque, que vem, não sendo culpado, e até julgamento concluído nunca será culpado, agora que é suspeito de uma série de ilícitos. E que o Chega nesse campo, por aquilo que é a sua dialética, não poderá juntar-se e dar o seu apoio, porque senão André Ventura perde ele próprio a cara a nível da sua estratégia nacional, que me parece que lhe é muito mais importante do que a estratégia regional.
Portanto, essa será a grande questão que se vai colocar, é qual é que vai ser o papel dos deputados do Chega. Até porque há aqui um pormenor na votação que não foi aflorado ainda. É que há uma abstenção, que a primeira votação não teve a totalidade dos votos da junção do PSD e do CDS. Sim. Mas pode não ter sido daí. Pode Enfim, não ter sido aí. Isso aí, como os votos são secretos e houve um suspeito que mostrou o voto, Não, mas, na na primeira votação, Ricardo, Manuel Rodrigues teve 20 votos. exatamente. PSD e CDS dá 21. há 21. Algum deles não votou. Mas imaginando, Pode até ser mais. pode ter sido muito mais do PSD que não tivesse votado na É primeira. verdade, é verdade. Veja, eu não tenho essa convicção de que todos menos um votaram. Pelo menos, isso é a garantia. Pelo menos um não votou. Isso todos sabemos. Estamos a quem? Exato. Faltaram ali 4 votos, que são os 24 da terceira eleição, certo? Que podem ter escapado na primeira ronda do PSD. Mas voltando a este tema, o Joaquim desviou-nos desta cadência que tínhamos. Achas que o discurso mudará, Pedro, na noite eleitoral de domingo? O Chega poderá dizer, passadas as questões europeias, onde quer obter um bom pecúlio, que afinal vai abster-se no programa de governo. Pois, já aqui essa questão, essa é a grande pergunta. Há uma grande diferença da eleição do Presidente da Assembleia Legislativa do programa de governo. Portanto, o Presidente da Assembleia Legislativa temos que ter a maioria, 24. No programa de governo, uma maioria simples, ou seja, a abstenção não conta, temos que ter um programa de governo a passar com 20 votos, 20, 21 votos, e temos tido algumas informações que estão nos jornais, o Chega votará contra, mas também o líder regional diz que, já disse, já li que se o povo escolheu Miguel Albuquerque, portanto, devemos dar a confiança a Miguel Albuquerque, portanto, não sabemos, só no dia 20 é que vamos saber qual será a votação. Também o JPP, pelo menos ainda não li, qual será a posição do JPP. Aliás, quando o acordo foi quebrado, Elvo Sousa terá dito que quis fazer este acordo numa tentativa de criar um governo diferente, mas que agora os outros partidos é que escolheram que Miguel Albuquerque governasse a Madeira, portanto pode dar ali a entender que irá se abster, porque não conseguiu formar governo e, portanto, pelo menos a leitura que eu tenho. Agora, o que eu acho é apelar à responsabilidade, ou seja, nós temos que aprovar um orçamento, há um conjunto de medidas que têm de ser implementadas, temos um orçamento para executar, temos as verbas do PRR, temos as tabelas salariais Nunca para, mais lembrar que só não para temos atualizar. orçamento porque Sim, Miguel Albuquerque não mas quis o aprovar um importante agora é falar do orçamento futuro. antes. E eu acho que também, apelando à Não, responsabilidade de todos, ver como é que nos trouxemos até aqui. Como é que chegamos até apelando, aqui. apelando à Mas responsabilidade também de importa todos, não esquecer que havia 2 moções de censura. sim, 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 sim. antes disso, Ia cair, ia cair. o orçamento poderia ter sido aprovado no ano passado. Mas Normalmente é no antes. agendamento, as moções de censura Faziam cair o orçamento. faziam Cair cair o o governo. orçamento. Caso Estás a meter o pano. Mas a deputada do PAN também afirmou que estaria na disponibilidade de aprovar primeiro o orçamento e depois então. Não tenho essa ideia. Não, ela disse isto. Portanto, Ela disse isto e disse durante a dás de campanha. barato que as moções de censura não passariam. Não passariam porque havia uma afirmação por parte da deputada que iria aprovar primeiro o Mas se orçamento. não passariam, porque é que não foram retiradas? Não sei, isso já são lógicas Pois, é que não passariam. partidárias. Mas para concluir, é importante que os partidos saibam, todos eles, da responsabilidade que têm pela frente. Ainda há pouco falava na responsabilidade que têm as eleições de governar, mas governar com mais diálogo, estabelecendo consensos, mas também a responsabilidade daqueles que tiveram menos votos e que agora serão chamados, obviamente, a incluir algumas das suas propostas, mas acho que era mau para a Madeira, não para o partido A, B, C ou D, não de falar de tática política, isso é o que menos importa neste momento, mas acho que o programa de governo devia passar adaptado também, como Miguel Albuquerque já referiu, Já lá iremos. algumas situações de outros programas eleitorais de outros partidos, mas acho que estabelecendo consensos, a Madeira
deve continuar a ser governada pelo PSD de uma forma diferente. A mesma questão para o Miguel Silva Gouveia. Achas que o Chega vai mudar o posicionamento depois das europeias? Não vejo como. Não vejo como as europeias, até se calhar pode dar algum interesse ou ter algum interesse manter esta Corda atitude tensa. justicialista, não é? Que o Chega tem estado a colocar no panorama nacional e para André Ventura, a Madeira, no, no pior dos cenários, poderia servir de exemplo para o resto do país. No fundo, a dizer que não tem problemas de usar as armas que a democracia lhe permite utilizar, nomeadamente esta questão de deitar ou de inviabilizar um programa de governo, no fundo, cumprindo aquilo que tem vindo a dizer, o que disse até agora. Só também, ainda a este respeito, lembrar que o acordo que foi estabelecido, o que significa que entre o PS e o JPP, refere que um dos objetivos era não viabilizar qualquer solução governativa apresentada pelo PSD. Portanto, os dois partidos, os dois grupos parlamentares, partilhavam esta ideia e se mantiverem, se toda a gente mantiver a sua palavra, o programa de governo não passa. Então alguém há de ter que voltar a Mas palavra atrás. o Paulo Cafofo também disse que com o Chega nunca. Não, Paulo Cafofo não vai apresentar uma proposta que o Chega. A proposta é apresentada pelo governo. A forma como os grupos parlamentares votam uma proposta do governo, isso já diz respeito a cada um. Cada um. Mas o Chega também disse que nunca viabilizaria um governo à esquerda. Isto não é um governo à esquerda. Não, Provavelmente não. o que teríamos era novas eleições ou o Presidente da República vai com certeza ouvir os partidos se o programa de governo não passar, o PSD apresentar outra solução sem o atual presidente, o atual presidente indigitado, com outra pessoa, ou então o PS e o JPP e os outros partidos podem apresentar uma solução, seja com uma dessas figuras à frente do programa do governo, seja o outro. Joaquim, percebeste no discurso de Miguel Albuquerque algum pescar de olho, até porque os partidos deram conta de que no discurso de tomada de posse houve ali uma enumeração de algumas medidas que lhes eram muito queridas e muito conhecidas. Achas que já começou este diálogo ou disponibilidade para o diálogo por parte de Miguel Albuquerque, integrando no programa de governo propostas da oposição? Senti uma disponibilidade de ambos os lados. Uh, para mim, tornou-se mais claro, no caso da deputada do PAN, que veio dizer que uma série de medidas apresentadas pelo PSD eram causas PAN, quando grande parte daquelas causas eram causas de uma diversidade de partidos há algum tempo. Agora, há aqueles que estão disponíveis, e acho bem, porque estamos numa lógica parlamentar, onde é importante que o PSD não sinta que é o seu orçamento, mas faça sentir aos restantes partidos que é o orçamento de todos, para que todos eles tenham o conforto de votar, ou pelo menos não votar contra o orçamento do PSD. E, portanto, sentido a parte, e isso é um reconhecimento que se faz a Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque, nesse campo, é alguém que não tem o problema de procurar criar consensos. A grande questão que se coloca aqui não é da parte de Miguel Albuquerque, é da parte dos restantes que durante a campanha fizeram questão de dizer múltiplas vezes que com Miguel Albuquerque, não. Portanto, neste sentido, entendo que, efetivamente, Miguel Albuquerque, e isso foi no seu discurso, está disponível para ouvir os restantes partidos. Vamos ver o que é que os restantes partidos, pelo facto de ser Miguel Albuquerque, vão fazer e estão disponíveis para negociar. Pedro, o que é que pode encalhar o programa de governo? Pelos vistos, alguma simpatia de CDS, como é óbvio, PAN e ele, em relação às propostas que foram ditas ontem, alguns revelam-se claramente naquilo que foi dito, mas eu o que é acho que que pode encalhar? eu acho que é preciso esperar para nós Sim, vermos isso pelo já governo, não é? Ninguém vai votar contra só por votar contra. Acho que tem que haver alguma responsabilidade dos partidos. Ainda ontem, Miguel Albuquerque
no seu discurso, referiu algumas das medidas, que algumas são bandeiras de outros partidos. A redução da carga fiscal, a questão da redução do IVA de 5% para 4%, entre Mas outras não basta medidas. reduzir, Sim, sim, se vir na Assembleia mas da República é bastante para. claro, o que pode acontecer aqui, e que já acontece na Assembleia da República, é que temos um governo, da AD, que foi quem teve mais votos, mas parece que quem governa é o PS, que fez uma coligação negativa com o Chega. E, portanto, há um conjunto de Mas iniciativas não há diálogo. Do Não há diálogo, PS, aquele do diálogo que foi PS, prometido pelo que, Luís que, Montenegro que, não que, existe. que são aprovadas ou com o voto favorável ou com a abstenção do Chega, porque toda a esquerda tem mais votos do que a AD e, obviamente, a abstenção do Chega faz, mesmo que a IEL esteja ao lado do PSD, faz que muitas das propostas do PS tenham passado na Assembleia da República. É preciso esperar, obviamente o programa de governo não será o mesmo de há 8 meses, terá que ser ajustado, adaptado a um tempo novo. O que contraria a própria convicção de Miguel Albuquerque, que no Congresso do PSD Exatamente. disse que o programa seria o mesmo. Mas sabe que os tempos também são outros e a geografia e a questão política aqui, 47 deputados, o PSD tem 19, o CDS dá 21, portanto eram precisos 24 e isso obriga que tínhamos que fazer cedências. Agora, também Miguel Albuquerque foi claro ontem quando disse que nós estamos dispostos eh, a acolher um conjunto de propostas de outros partidos, agora não vamos a desviar daquele que é o nosso pensamento, daquela que é a nossa matriz, daquele que é o nosso compromisso com o povo da Madeira do Mas qual é o Portugal. pensamento? O pensamento tem mudado a cada a cada Não, mês, isso é muda duas mais, vezes em isso é cada mais mês. poca fofo. Não, se tu fores a ver, há 8 meses dizia-se que se não tivesse maioria absoluta ia-se embora. Entretanto, arranjou uma forma de continuar a governar. Entretanto, já se demitiu, já voltou, já disputou umas internas. Portanto, no fundo, não há. Tem ganho, tem ganho. E tem ganho, tem ganho. É verdade, também há que lhe dar esse mérito, porque na verdade tem conseguido sempre, e é preciso ter coragem também para conseguir continuar a governar e ter força, porque acho que Sim, hoje ainda desgasta vemos. Mostra uma grande resiliência, sem dúvida. Acredito que outra pessoa naquela condição. pele, naquela condição, de certeza que se calhar já se tinha chateado e ido à sua vida, mas cá está, vamos ver. Parece que Mas, Miguel, tu como militante do tem, Partido Socialista, tenho que fazer esta tem observação. O Miguel, como militante do Partido Socialista, tinha um momento, hoje era também era um momento de mostrar a sua indignação perante o fraco resultado que o PS teve, se corrobora ou não Vai, de, só de- vai. de alguns camaradas seus que criticam para o Cafofo, teve 11, 11 mandatos e parece que a culpa do PSD, o PSD com as eleições, o PSD com a opinião, quer Oh, dizer, oh, quer dizer, oh, eu foi tenho oh, a minha Pedro, opinião, eu tenho a minha oh, o opinião Miguel sobre Silva aquilo. Gouveia ia pedir a cabeça de Paulo Cafofo. Eu tenho a Afinal, minha não, opinião, afinal é solidário com o Paulo eu Cafofo. tenho a minha Não sei se Paulo opinião Cafofo sempre sobre. foi solidário com o Miguel Silva Gouveia. Não, ao Miguel Silva Gouveia, falando na terceira pessoa, quase como um futebolista, Exato. ao Miguel Silva Gouveia pouco lhe importa a solidariedade de Paulo Cafofo. Aliás, isso ficou bem manifestado durante os últimos anos. Não é agora na ponta final Ficou que bem isso é mal, analisado. bem mal. Mas cada um sabe de si obviamente ele terá a responder por aquilo que pensa e que fez, e eu estou em paz também com aquilo que penso e que fiz. Mas também sou uma pessoa de palavra e quando referi que julgo que não é tempo de discutir resultados antes das europeias, vou cumprir. Portanto, obviamente, até às europeias. Não vou falar dos resultados. Os resultados são aqueles que toda a gente viu. Paulo Cafofo teve mais 137 votos do que Sérgio Gonçalves, manteve os 11 deputados, ehm, teve uma forma criativa de tentar criar um governo e há que lhe dar também mérito Gostei por da ter palavra conseguido. criativa. Há que lhe dar o mérito de ter conseguido manter na agenda uma possibilidade de mudança da alternância democrática. Mesmo que isso tenha sido entendido como uma fuga para a frente. E teremos a oportunidade, depois de domingo, fazer o balanço daquilo que foram estes dois últimos atos eleitorais e perceber
por mais que se insista que as condições existem e que a culpa é sempre dos outros, perceber se essas condições efetivamente existem, porque no dia 20 podemos estar aí com 6 meses, ou podemos voltar a estar a 6 meses de eleições, e é preciso perceber como é que o PS vai organizar. Joaquim, foi por causa deste dia 20 que Paulo Cafofo finalmente decidiu suspender o seu mandato na Assembleia da República, tendo, entretanto, perdido outros momentos com interesse para a região, curiosamente cabendo ao deputado eleito por Lisboa, Lisboa, Carlos madeirense, Pereira. defender as causas madeirenses. Sem dúvida. Aliás, dá-me a ideia que a solução criativa foi mais criativa que a campanha eleitoral, que foi muito murcha, e que efetivamente é a grande aposta neste momento, é que haja essa possibilidade de dia 20, perante o chumbo do programa do governo, que venha a ser convidado para encetar uma nova liderança, ou então a abertura de um novo processo que nos vá conduzir a novas eleições daqui a 6 meses. E por isso mesmo, Paulo Cafofo ter optado por ficar na Madeira a liderar o grupo parlamentar, mas também parece que há aqui um erro da parte de Paulo Cafofo, que é permitir que a sua secretária-geral vá para a mesa da Assembleia. Portanto, não me parece, naquilo que será um combate político, ter alguém que, até neste campo, é o secretário-geral do partido, que esteja como vice-presidente da Assembleia, quando aquele que vai ser necessário é o combate político. Vice-presidente é o Vítor Freitas, Mas fará parte, portanto, é secretário da mesa. Secretária. Ou seja, secretário da o mesa. deputado com mais experiência e a secretária-geral vão para a mesa da Assembleia e não ficam na bancada no combate Curiosamente, político. pegando nessa tua observação, Sancha Campanella, que foi Candidata candidata, volta à base. volta para a base. Portanto, não se entende muito bem e parece que há um certo desnorte neste momento do Partido Socialista, havendo aqui uma corda de salvação ou não, que será efetivamente em meados do mês, quando for votado o orçamento. E essa é a esperança Programa de de Paulo governo. Cafofo, o programa de governo. Será a esperança de Paulo Eu, como Cafofo para muita uma gente, carreira. quer que o orçamento seja aprovado rapidamente. Mas Sim, mas primeiro é cá o está, programa. já estamos com 6 meses, quase meio ano Não, passado, porque em duodécimos, e a maior parte dos madeirenses não tem sentido Não, grande não. diferença, mas há a questão da ainda valorização que salarial. algumas obras não tenham sido Não, não. lançadas. Há Sim, obras que não são lançadas há a e questão da há, remuneração salarial, e as e reduções há fiscais, impactos graves reparem, que dentro de pouco tempo se e saberão. a terceira fase do concurso do novo hospital, não é? Porque não pode parar. Não, mas tudo o que é financiado por fundos comunitários não é por causa de não Não é existir por causa do orçamento que orçamento, não é sem lançado. dúvida, sem dúvida. Agora, há uma questão que nos parece a todos e que nos toca a todos no bolso, que é a questão do Das IRS. atualizações salariais do IRS, As as novas, tabelas sim, isso, fiscais isso obviamente As novas que tabelas de já retenção. as novas tabelas de de retenção vão retenção. estar aprovadas. Mas ainda no que diz respeito à Sancha, eu gostava de, até sou insuspeito, Sim. porque a Sancha fez parte da minha candidatura, da lista à Câmara do Funchal. Acho que foi uma excelente escolha por parte de 22 dos 47 deputados. E acho que a Sancha ficaria bem como vice-presidente, não sendo eleita presidente, seria de tudo justo que, quando se reconhece capacidades de uma pessoa para assumir a presidência de um Parlamento, não sendo eleita, seria de todo justo que fosse a candidata a vice-presidente, que obviamente, se calhar, em vez dos 22, teria os 40 Sim. tal Sem votos. dúvida, sem dúvida. Aliás, é um Aliás, a certo eleição desnorte do dos Partido Socialista. vice-presidentes foi altamente pacífica, o que me leva a colocar outra questão, que aliás já referi ontem num programa onde também sou comentador, eh, que é que se não houve, Pedro, algum amadorismo do PSD, que prolongou até à terceira a votação de José Manuel Rodrigues, ou não interpretar de forma democrática o regimento, que é, o regimento diz que o PSD indica dois vice-presidentes.
mas não diz que é obrigatório indicar dois vice-presidentes do PSD. Sim. Poderia ter, com esse trunfo, conquistado mais, Sim, mas eu mais penso, votos para Zé Manuel Rodrigues. Acho eu. sim, mas eu penso que, no fundo, o que interessa é. Os cargos de vice-presidente também são importantes, mas a figura que o primeiro órgão de governo próprio da região e quem o representa é o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, o que estava em causa era a presidência Sim, da Eu sei Assembleia Legislativa da que Madeira. estava em causa. Agora, Vamos ter um caso agora, caricato em que teremos uma líder de bancada parlamentar que lidera-se a si própria, que será também Sara uma, Madalena. uma comentadora aqui da TSF, que é a Sara Madalena, uma vez É que líder de si o José próprio. Manuel Rodrigues estará na presidência, portanto não estará no hemiciclo, estará assim na mesa, ficará com uma bancada de pessoa unipessoal, não é? eu acho que, portanto, nós não sabemos quem é que votou em quem, não é? Nós assumimos que os deputados do PSD votaram eh, naquele. E- Partindo do princípio do acordo que tinha sido estabelecido entre Miguel Albuquerque e Jamal Rodrigues. Agora, eu penso que terá sido o Chega que terá vendido caro a sua mudança de voto, portanto, o Chega poderá ter alterado o seu sentido de voto da primeira para a segunda e para a terceira votação, penso eu. Agora, voltando um bocadinho atrás e para as pessoas perceberem, para os nossos ouvintes perceberem que os vice-presidentes têm um estatuto remuneratório diferente de um deputado. E Exatamente. por aí, se calhar, interessava pôr um, Vítor Freitas como vice-presidente, porque também os secretários da mesa Mas esse foi indicado pelo ganham, PS. claro, mas ainda há pouco falávamos se acha que a Panela tinha qualidade para ser presidente, porque é que o PS não indicou para Exatamente. vice-presidente? Portanto, eu estou a explicar aqui porquê, porque, obviamente, era Outros importante, valores se era levantam. importante colocar a cúpula do PS em lugares onde o estatuto remuneratório é diferente do que o simples deputado. Já agora, se Então, quiseres dar os valores. vamos a isso. São públicos, eh, aliás, tu já publicaste isso no Facebook, portanto, é onde- só ir na tua página, No é caso, só ir na tua página e ver isso. o presidente da Assembleia Legislativa tem um vencimento ilíquido, portanto, bruto, de 7.083 euros, os vice-presidentes 5.059, um presidente de um grupo parlamentar 4.743, um secretário da mesa 4.553 e um Totalmente. deputado Muito bem. 3.794, o que pode parecer muito, mas para um deputado, isto são valores brutos, São os brutos. acaba por ser um valor relativamente baixo, até mais baixo do que um deputado na Assembleia da República e mais baixo do que um deputado na Assembleia Legislativa dos Açores. São valores que também merecem reflexão, porque se há menos gente a querer entrar para a política, isso também tem o seu peso. Pois. O valor não é assim tão generoso como. Pelo menos um deputado admite que outras Sim, funções possam ser mais mas nem aliciantes. todos vão para essas funções. Estamos a 10 minutos do final do programa, ainda tempo para olharmos sobre algumas nuances daquilo que fica, nomeadamente, não sei o que acham de João Cunha e Silva ter quebrado uma prática com dois mandatos, ou seja, o PSD indicou sempre alguém que poderia ser o alegado presidente da Assembleia, caso de, numa primeira ocasião, Franco Ada Gomes, José Luís depois Nunes, José José Luís Luís Nunes. Nunes, desta vez João Cunha e Silva, os dois primeiros renunciaram ao mandato, João Cunha e Silva tomou posse. Joaquim, o que é que isto quererá dizer? Bem, eu tenho ideia que João Cunha Silva, lá no seu íntimo, ainda pensou que José Manuel Rodrigues não fosse eleito. E sentiu que eventualmente podia haver aqui uma volta a dar. Agora, também me dá a ideia que João Cunha Silva, e fiquei com essa ideia através da conversa com alguns amigos próximos, que não iria abdicar do seu mandato, até porque era algo que ele tinha como expectativa, era um dia chegar a Presidente da Assembleia. Mas José não Luís chegou. não chegou, mas resolveu assumir o mandato para o qual foi eleito e que teve
o compromisso de Miguel Albuquerque, que seria o próximo presidente da Assembleia. Agora, isto também demonstra aquilo que é a lei da democracia, portanto, o PSD não teve, como tinha noutros tempos, a força para eleger o presidente da Assembleia e, nesse sentido, teve que negociar, teve que encontrar entendimentos para poder manter o governo. João Cunha Silva eventualmente será uma das pessoas mais experientes da bancada naquela que é uma Assembleia que me parece, naquilo que estavam a falar, efetivamente não temos conseguido atrair muita gente da sociedade civil com opinião própria e porque o ordenado efetivamente não é muito atrativo nesse campo, a nível de um certo patamar, e que João Cunha Silva representa um conjunto de pessoas que têm experiência, têm competência na sociedade civil e que pode trazer algum approach a esta Assembleia. Coisa que, ou muito me engano, ou não será, em termos de valorização, a Assembleia mais capaz para este tempo que vamos atravessar. Leitura fases da tomada de posse de João Cunha e Silva. Eu acho que valorizou a democracia, um grande respeito perante o eleitorado. Acho que, sendo eleito, tomou posse. Enquanto Gomes não tomou posse, João Luís Nunes também não tomou posse. Não, João Cunha Tu Silva foste eleito tomou e não posse. tomaste posse. Eu não tomei posse, porque estava impedido em termos, tinha uma Era situação incompatibilidade, diferente. tinha uma compatibilidade por ser presidente teria que responder ao mandato. Suspendias o Sim, mandato e tomavas mas tinha posse, como fizeste agora na Assembleia da República. mas tinha um impedimento legal por estar a exercer funções na Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Mas João Cunha Silva não tinha esse impedimento legal e, portanto, podia ter renunciado ao mandato. Foi vice-presidente do governo durante muitos anos e ajudou muito na campanha e predispôs a ser candidato e, sendo eleito, tinha todo o direito, e acho que foi um sinal de respeito Respeito pelo democrático, eleitorado, sem dúvida. exatamente, e deu a cara e E segundo, valoriza o Parlamento. segundo sai, suspendeu o mandato, não renunciou ao mandato e, portanto, estará por aí. Alguma leitura política Sim, que se pode eu, fazer deste momento? por estranho que possa parecer, eu estou em concordância quer com o Joaquim, quer com Claro, o respeito para o eleitorado, o Pedro, porque acho uma atitude nobre. claro. Uma pessoa que respeita o mandato que lhe é conferido pela população toma posse. Não sabia que eu já tinha suspendido. É a Já ideia que eu fica um tenho. bocadinho, É a ideia que eu já tenho. fica um bocadinho curto este meu Pois, domínio por público. acaso também não tinha essa informação. Mas se assume o mandato e vai efetivamente para deputado, acho que é uma atitude bastante nobre. Não vai engrossar a comunidade de lesados de Zé Manel, que já tem Já tem. pelo menos três. Coloco também o único que ficou sem qualquer pasta foi o anterior secretário da Economia, que também se inclui um pouco aqui neste Isso, lote. Vamos ver. isso vamos ver, porque ainda falta a segunda rodada, não é? Falta distribuir cargos. Sim, não sei, vamos ver. Vamos ver. Sim, mas pelo menos pasta secretariável não Sim, será. claro. Pode haver outro. Embora isso possa levantar, não vamos ter tempo hoje, levantar uma outra questão, e é se os social-democratas veem com bons olhos ter centristas no executivo, ou nos institutos, Nos cargos, nos serviços, etc. claro, nas empresas Pública, públicas, em tudo isso, não é? Exato. Ia chegar lá, mas percebi que tu também ias. Sim. Estamos todos ligados à Pode- corrente. Neste momento há bastante incerteza, até porque a máquina da administração pública regional é uma máquina grande, são cerca de 25 mil funcionários públicos da administração pública regional, e obviamente todos eles têm cargos de direção e de chefia e de administração. Portanto, há alguma incerteza. Vamos aguardar pelo programa de governo, talvez possa o próprio deputado João Cunha e Silva estar também a aguardar com alguma expectativa aquilo que sairá do programa de governo, podendo eventualmente ser uma solução. Fica assim concluído este olhar para. Ricardo, Diz o Guilherme. permite-me só uma coisa, porque marcou-me profundamente esta semana uma reportagem, e saindo um bocadinho das eleições, uma reportagem que o Diário fez numa entrevista a um jovem investigador, Pedro Berenguer,
Sim. que tem ganho uma série de prémios e que reconhecer aqui o diário por efetivamente ter dado palavra a alguém que da sociedade civil tem efetivamente feito um trabalho extraordinário nestes últimos anos e que realmente é bom ver que os nossos melhores também ficam cá. E acho que o Diário fez um grande serviço público ao dar 2 páginas a este jovem investigador que realmente tem feito um trabalho extraordinário. Pedro Bringuer é o seu nome e que realmente, sim senhor, muito claro, muito inspirador. Sim, nós temos rumo aos 150 anos, feito aos domingos, sempre uma dupla com a geração do futuro, porque é disso que precisamos para alimentar também a nossa esperança. Não sei se para remate final, Pedro Coelho tem alguma coisa a dizer? E sobretudo apelar ao voto, que as pessoas votem no próximo dia 9. São eleições Que é já importantes este domingo. e que a Madeira beneficiou e beneficia muito da Europa, somos europeístas, e nesse sentido apelava que as pessoas votassem, é importante que votem para que os níveis de abstenção numas eleições que são importantes, não assistamos a taxas de abstenção quando se fala em europeias que já assistimos no passado. Miguel Silva Gouveia, sei que tinhas uma fase preparada, hoje não tivemos frase, mas podes Mas rematá-la. era aquilo que queria aqui trazer era um discurso de ódio que tem vindo também a assumir esta campanha. Obviamente, reitero o apelo ao voto aqui deixado pelo Pedro, mas não podemos permitir discurso de ódio como temos vindo a assistir. E a frase que eu tinha era de André Ventura, que diz: qualquer dia temos mais imigrantes do que pessoas em Portugal, que é uma frase de uma tal desumanização que acho que não tem lugar nem na política, nem em qualquer parte da sociedade. E ontem, ou hoje, voltou a insistir numa trumpização do discurso, dizendo para os jornalistas: vocês ontem foram inimigos do povo, foram inimigos das pessoas ao partilhar uma peça mentirosa, particularmente referindo-se a um imigrante do Bangladesh que o abordou em campanha, dizendo que teve que mandar a filha embora para o Bangladesh porque tinha ou estava farto de ser alvo de comentários racistas. Portanto, isto não pode ser o país que nós estamos a construir e a Europa que queremos não pode ter lugar qualquer atitude Bem, discriminatória. Não se bem. esqueça, vote este domingo em nome da casa e causa comum. Fiquem bem, nós voltamos daqui a 15 dias. Foi o debate da semana.